Olá e bem-vindas e bem-vindos a mais uma análise. Hoje vamos mergulhar num dos momentos mais tensos da história do Brasil para explorar uma pergunta que muda tudo. E se o golpe de 1964 tivesse fracassado? Uma pergunta e tanto. Para a gente ter uma ideia do clima, né, é preciso voltar para o início daquele ano. O Brasil estava assim à beira de um ataque de nervos. A inflação em 1963 tinha chegado a quase 90%. Quase 90%. E a polarização política era tão intensa que dava para sentir no ar. Exato. E essa divisão não estava só nos jornais ou nos bastidores de Brasília. Estava na rua. De um lado, no dia 13 de março, o presidente João Goulart, o Jango, sobe num palanque no comício da Central do Brasil, no Rio. E ali ele defende as famosas reformas de base, para uma multidão de quase 200 mil pessoas. Era um discurso forte, sabe? Prometendo mudar estruturas do país. E a reação foi imediata e igualmente massiva. Menos de uma semana depois, dia 19 de março, acontece a Marcha da Família com Deus pela Liberdade em São Paulo. Em São Paulo. Os números variam, mas falam entre 300 e 500 mil pessoas, e pedindo abertamente uma intervenção militar contra o que eles chamavam de ameaça comunista. Claramente. Eram dois Brasis que não conversavam mais, marchando em direções opostas. Um país em rota de colisão total. Total. Por isso, a nossa conversa hoje vai ser estruturada em 3 momentos. Primeiro, a gente vai identificar o ponto exato da fratura, o fio da navalha, onde a história poderia ter corrido para o outro lado e o golpe falha. O ponto de divergência. Isso. Depois vamos analisar o efeito dominó disso tudo, né? As consequências políticas, econômicas, culturais. E, por fim, vamos tentar imaginar como seria esse Brasil alternativo chegando já no século XXI. Missão, então, é entender como a história de uma nação inteira pode depender, às vezes, da convicção de um único homem. Exatamente. Ok, vamos lá. O ponto de partida é a madrugada de 31 de março de 1964. De Juiz de Fora, em Minas, o general Olímpio Mourão Filho, um dos principais conspiradores, se cansa de esperar. E bota as tropas na estrada. Bota as tropas na estrada, marchando em direção ao Rio de Janeiro. O objetivo era um só: derrubar o Jango. Na nossa história, a gente sabe o que aconteceu. O aparato militar que deveria ser leal ao presidente simplesmente derreteu. A adesão ao golpe foi um rastilho de pólvora. Em 2 dias, o Jango já estava fora do poder. Abrindo o caminho para uma ditadura de 21 anos. Pois é. Mas é exatamente aqui que a nossa história alternativa começa, com um homem que decide não seguir o roteiro. E esse homem tem nome e posto: General Armando de Moraes Âncora, comandante do 1º Exército com sede no Rio de Janeiro. Isso. Na vida real, a resistência dele foi tímida, quase simbólica, né? Mas, e se não tivesse sido? E se a lealdade dele à Constituição fosse, assim, inabalável? É exatamente esse o nosso ponto de virada. Na nossa versão da história, o âncora não fica em cima do muro esperando para ver de que lado o vento sopra. Quando ele recebe a notícia da marcha do Mourão Filho, ele não vê ali a salvação do país. Ele vê traição. Traição à República. E ele age com a força que o posto dele exige. E o que ele faz? Ele mobiliza imediatamente as tropas de elite do 1º Exército. Posiciona tanques na Via Dutra e na estrada que vem de Minas. Bloqueia as passagens. Exato. E a ordem é clara, direta, sem margem para interpretação. Ninguém passa. As forças rebeldes serão barradas. Ponto final. Uma única decisão que muda tudo, porque isso cria um efeito dominó reverso, um efeito dominó da legalidade, por assim dizer. Perfeito. Lá no sul, o 3º Exército, que já era historicamente legalista, próximo ao Jango, vê a resistência no Rio. E se sente encorajado. E reafirma seu apoio ao presidente com muito mais força. De repente, o que parecia um passeio dos golpistas vira a antessala de uma guerra civil. Nossa. E a percepção dos outros atores muda na hora. Os conspiradores civis, tipo os governadores Carlos Lacerda da Guanabara e Magalhães Pinto de Minas, eles entram em pânico. Porque eles contavam com uma vitória rápida, né? Sem sangue. Exatamente. De repente, eles não são mais os artífices de uma revolução. São líderes de uma rebelião isolada e cercada por tropas leais.
o jogo virou completamente. E o que me parece fascinante é o que isso faz com o próprio Jango. Na nossa história, ele é uma figura que recua, que vai para o sul, que tenta evitar o confronto. Ele parece paralisado. Mas neste cenário, ele não precisa recuar. Ele tem um escudo militar funcional protegendo ele no Rio de Janeiro. Certo. Então, em vez de pegar um avião, ele pega um microfone. Ele vai à rádio, denuncia a tentativa de golpe em cadeia nacional. Chama o Mourão filho de traidor e elogia a bravura dos generais legalistas, como âncora. A voz dele, que na nossa história foi silenciada quase que imediatamente, aqui soa firme. Firme, como a de um comandante em chefe que tem o controle da situação. E o golpe, que era todo baseado na velocidade, na adesão em massa, na ideia de que ninguém resistiria, Simplesmente para. As tropas do Mourão, agora diante da perspectiva real de ter que lutar contra o primeiro exército, uma força muito mais bem equipada, elas vacilam. O dominó não cai. a República é salva. Ufa, Mas a crise, claro, está longe de terminar. longe. Exatamente, porque salvar a República é uma coisa. Lidar com o dia seguinte, com os golpistas derrotados, mas ainda presentes, é outra completamente diferente. E Jango sai disso com uma força política que ele nunca teve antes. Nunca. Seus maiores inimigos, como o general Castelo Branco, Mourão Filho, Lacerda, eles deixam de ser conspiradores nas sombras para se tornarem líderes de uma rebelião fracassada, expostos à luz do dia. Mas isso não parece um pouco otimista demais? O Jango era conhecido por ser um conciliador, quase hesitante. Com tanto poder de repente nas mãos, ele realmente teria firmeza para fazer essa purga, essa limpeza? Ou a tendência dele seria tentar um grande acordo nacional que, no fim, diluísse tudo? Essa é a grande questão. E eu acho que a resposta está no pragmatismo. Jango não precisaria de um banho de sangue. A própria lei daria a ele as ferramentas. Para os militares envolvidos, a solução é elegante e eficiente. A passagem compulsória para a reserva. Fim de carreira. Acaba ali. Acaba ali. Figuras que na nossa história se tornaram presidentes e ministros, como Castelo Branco e Costa e Silva, aqui viram notas de rodapé nos livros de história. Em contrapartida, os generais que ficaram ao lado dele como âncora são promovidos a postos-chave. E o comando das Forças Armadas se alinha à Constituição. Exato. E no lado civil? O terremoto seria do mesmo tamanho, imagino. Do mesmo tamanho. Governadores como Lacerda e Magalhães Pinto seriam alvos fáceis de processos de impeachment por conspiração contra a República. E a UDN, que era o principal partido de oposição e o grande guarda-chuva civil do golpe, Fica com a imagem manchada. irremediavelmente. O partido provavelmente se fragmentaria, perderia relevância. Em questão de meses, a oposição a Jango, tanto civil quanto militar, estaria em frangalhos. Então, com os adversários fora de combate, o caminho fica finalmente livre para o grande projeto da vida dele, as reformas de base. Exatamente. O Congresso Nacional, que antes barrava qualquer proposta, agora se vê diante de um presidente fortalecido, com um capital político imenso, legitimado por ter defendido a democracia. E se a gente conecta isso com a economia, o contraste com o que realmente aconteceu é brutal. O milagre econômico da ditadura foi construído sobre 3 pilares, né? Arroxo salarial, concentração de renda e um endividamento externo gigantesco. A famosa filosofia de esperar o bolo crescer para depois dividi-lo. Essa mesma, a filosofia do Delfim Neto. Certo, esse foi o modelo do milagre. Mas Jango vinha de uma tradição completamente diferente, o trabalhismo de Vargas. A ideia dele não era concentrar para crescer, era distribuir para crescer, certo? Como isso funcionaria na prática? A filosofia seria o exato oposto. Distribuir os ingredientes para o bolo crescer junto. A reforma agrária, por exemplo. Não seria só uma questão de justiça social, seria uma estratégia econômica. Como assim? Assentar milhões de famílias no campo criaria um mercado consumidor interno gigantesco e fortaleceria a produção de alimentos, ajudando a combater a inflação. A reforma tributária, taxando grandes fortunas e lucros, financiaria investimentos em saúde, educação, infraestrutura. Entendi. Então, em vez de um modelo focado na exportação e no capital estrangeiro, teremos um desenvolvimento voltado para dentro, para o mercado interno. Perfeito. Mas e o lado ruim?
Isso soa como uma receita para o fantasma daquela época, a inflação. Distribuir renda, aumentar salários, isso não colocaria ainda mais pressão nos preços? Sem dúvida, esse seria o grande desafio crônico desse Brasil. Teríamos um crescimento talvez mais lento, mas mais constante e com melhor distribuição. Algo na casa dos 5 ou 6% ao ano, em vez dos picos de 10% do milagre. Um país menos desigual. Ao e trabalho seria o teste de fogo permanente da democracia. A inflação não iria embora. Ok, então temos uma economia mais lenta, mas talvez mais justa. Vamos sair um pouco dos números e ir para a arte. Porque se a economia é o cérebro, a cultura é a alma de um país. E a alma do Brasil nos anos 60 estava prestes a explodir. Eu fico pensando no impacto cultural disso. A gente fala tanto da cultura de resistência, mas e se não houvesse nada contra o que resistir? Essa energia toda da Tropicália, do cinema novo, para onde ela iria? Essa energia, que na nossa história foi canalizada para denúncia, para metáfora, para driblar a censura, aqui explodiria em pura experimentação, em liberdade total. Uau! O movimento da Tropicália não seria uma explosão genial, porém breve, interrompida pelo exílio de Caetano e Gil. Pelo contrário, eles permaneceriam no Brasil e, com a popularidade que tinham, se tornariam gigantes da mídia. Consegue imaginar. Imagina um programa de TV em horário nobre, apresentado por Caetano e Gil nos anos 70, levando o experimentalismo e o debate estético para dentro da casa de milhões de brasileiros. A contracultura viraria cultura de massa. E o cinema? Glauber Rocha? O cinema novo teria outro destino. Glauber lançaria Terra em Transe, mas em vez de ser um filme visto como subversivo, ele seria o centro de um debate público nacional, televisionado. Uma crítica às contradições da própria esquerda, feita abertamente. Gerando uma autocrítica, né? Uma autocrítica política, que na nossa história só foi possível décadas depois. O teatro do Oficina e do Arena, em vez de ser silenciado, continuaria a chocar e a provocar no centro do palco. O Brasil dos anos 70 seria um dos lugares culturalmente mais vibrantes e livres do planeta. E essa autoconfiança toda, essa efervescência, transbordaria para a forma como o Brasil se vê no mundo, né? Com certeza. A política externa independente que Jango já vinha tentando implementar seria aprofundada. O alinhamento automático com os Estados Unidos que marcou a ditadura simplesmente não aconteceria. O Brasil se posicionaria como um líder do terceiro mundo. Uma voz importante no movimento dos não alinhados. E o que isso significa na prática? Menos discursos na ONU e mais ação. Muito mais ação. O Brasil se recusaria a participar do bloqueio a Cuba. Estabeleceria relações diplomáticas com a China comunista anos antes de Nixon fazer sua famosa visita. Nossa. E talvez o mais importante, se tornaria um contrapeso real à influência americana na América Latina. O país condenaria intervenções, acolheria exilados de outras ditaduras que infelizmente surgiriam, como a do Chile em 73. Então a Operação Condor. A Operação Condor, aquela aliança sinistra entre as ditaduras do Cone Sul, encontraria uma barreira intransponível. Ela talvez nem existisse na forma como a conhecemos, porque o Brasil não faria parte dela. Tem um desdobramento disso que é fascinante, que é a relação com a África. A língua portuguesa nos conecta diretamente com os movimentos de independência em Angola e Moçambique. Exatamente. A ditadura militar brasileira, na nossa história, teve uma relação ambígua, mas muitas vezes apoiou o Portugal colonialista de Salazar. Certo. Neste Brasil democrático, a posição seria oposta. O governo brasileiro apoiaria abertamente os movimentos de libertação como a Frelimo e o MPLA. Isso isolaria Portugal no cenário internacional de uma forma devastadora. Espera um pouco, isso é incrível. Você está dizendo que nesse cenário o Brasil, a ex-colônia, basicamente dá o empurrão que faltava para derrubar o Império Colonial Português? A história se inverte completamente. Que loucura! É um paradoxo incrível, mas a lógica é essa. A pressão de um país irmão como o Brasil aceleraria o descontentamento que já existia dentro das Forças Armadas portuguesas. É muito provável que a Revolução dos Cravos, que na nossa história aconteceu em 74, pudesse ter sido antecipada. A ex-colônia ajudaria a libertar o antigo colonizador. Da sua própria ditadura. Exato. Isso nos leva à nossa última etapa. Que Brasil é esse que chega ao século XXI?
Parece um país muito mais resolvido. Seria uma nação com uma democracia ininterrupta de décadas. As instituições, como o Congresso e o Judiciário, teriam sido forçadas a mediar conflitos sociais intensos por todo esse tempo, em vez de serem fechadas. Elas seriam mais maduras. Mais robustas. A cultura do debate seria o padrão. O padrão não é exceção. E a questão ambiental, a Amazônia, que a ditadura via sobre a lógica militar do integrar para não entregar, Com projetos faraônicos e destrutivos. teria tido um destino diferente. Com a reforma agrária fixando as pessoas em terras já consolidadas no sul e no nordeste, a pressão migratória sobre a fronteira amazônica seria muito menor. Faz sentido. Exato. O foco do desenvolvimento na região não seria a pecuária extensiva ou o garimpo, mas sim a bioeconomia, a valorização do conhecimento dos povos da floresta. O Brasil poderia ter se posicionado como uma potência ambiental mundial já nos anos 70. Melhor. Olha, do ponto de vista dos direitos humanos, o ganho é absoluto. Evitar a tortura, as mortes, o exílio, a censura, isso não tem preço. Concordo. Mas não podemos imaginar uma utopia. A polarização de 1964 não desapareceria com um passe de mágica. Poderíamos ter vivido décadas de instabilidade crônica, um debate político muito mais ruidoso e incessante. Seria um país barulhento. Um país barulhento. Talvez até com outras tentativas de golpe que seriam frustradas. Entendi. Em vez de lidar com as cicatrizes e os fantasmas da ditadura, o país enfrentaria outros tipos de desafios. A inflação, que nunca vai embora, conflitos agrários contínuos. Exato. Talvez um crescimento econômico mais justo, mas menor em escala global. Os problemas não sumiriam, eles mudariam de natureza. Perfeitamente colocado. Os problemas nasceriam da enorme complexidade de se manter uma democracia vibrante e cheia de contradições, e não da herança sombria do autoritarismo. Então, no final das contas, o que essa viagem nos diz? Chegamos àquela pergunta que fica para reflexão. O que é mais definidor para a identidade de uma nação? As cicatrizes de uma tirania que foi superada pela luta, ou os desafios constantes e complexos de uma liberdade que nunca foi perdida? É a questão central. A história não oferece paraísos perdidos, apenas o peso monumental das escolhas. A escolha que foi feita em 1964 para o bem e para o mal moldou o Brasil que conhecemos hoje, com sua resiliência forjada na resistência, mas também com suas feridas abertas. Imaginar um caminho diferente não é buscar uma fuga, mas usar o passado para entender melhor as encruzilhadas que ainda enfrentamos no presente.